Muito bem. Isso lá em 1979, foi quando eu entrei no banco, foi quando eu fui ao banco, que eu fui que estava procurando emprego. Era um banco privado, né? Não tinha que fazer concurso. Antes disso eu tinha ido fazer um concurso num outro banco, na época o Banespa. Aí eu fui reprovado na hora, eu passei em tudo, só fui reprovado na hora da datilografia. E aí entrei nesse outro banco, um banco privado chamado Banco Sul Brasileiro na época, né? Tô procurando emprego, né? Precisando, jovem, né? E foi lá que eu arrumei de 6 horas, né? Um emprego de meio período, isso foi muito importante, né? Porque dava tempo de estudar, dava tempo de fazer outras coisas, né? Foi assim, né? Procurando emprego, e o setor financeiro, que era um setor assim que a gente já conhecia, que era era período, jornada de 6 horas, né? Para quem estuda, né? Para quem estudava na época, era ótimo e com um salário razoável, era bem acima de um salário mínimo da época. Lá em 1979, quando eu entrei na categoria, como eu disse antes, eu não conhecia sindicato, não conhecia o movimento sindical, não sabia nem que existia algum movimento sindical ou sequer que existia um sindicato. Nessa época, em 1979, se não me engano, teve uma grande greve aqui em São Paulo, e foi, me parece, uma das primeiras greves depois, né, do período mais difícil da ditadura militar. E nessa greve, uma coisa que eu fiquei muito impressionado, até hoje, né, quando eu começo a pensar, fico muito impressionado, que foi, parece que estourou uma boiada, né, e o que se via aqui em São Paulo era polícia andando para todo lado com sirene aberta, muitos trabalhadores bancários nas ruas andando para lá e para cá. Desses prédios aqui do centro velho da cidade, caíam os bancários que ficavam dentro lá dos departamentos, que não conseguiam entrar em greve, jogavam para baixo, assim, de andares assim, bem altos, máquina de escrever, né? Hoje nem existe mais, naquela época existia muito máquina de escrever, maquininhas de calcular, umas maquininhas de calcular assim, aquelas manuais, né? Foi uma coisa muito impressionante. Então a partir daí eu fui ver da onde é que saiu isso, que aí eu fui parar no sindicato. Foi quando nessa época também eu me sindicalizei, fui saber onde era o sindicato, fiquei sabendo o que era o sindicato, mais ou menos para que servia o sindicato, e todo aquele movimento que eu vi nessa época, aí logo quando eu entrei na categoria, eu fiquei muito impressionado com isso, né, querendo saber do que era, né, do que se tratava, né, como é que os trabalhadores começavam a se organizar, por que estava acontecendo aquilo. Enfim, foi isso. Não foi só uma não, foi algumas, né, mas eu vou citar uma que mais importante, que eu considero a mais importante para mim, que foi lá que eu entrei na diretoria do sindicato em 1991, tá? Mas antes disso, uma das experiências mais importantes que eu já vi foi as eleições diretas. Na época, lá em 1989, portanto 2, 3 anos antes de eu entrar no sindicato, mas eu já era militante, né? Foi a época da campanha, para a primeira campanha de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República. Eu nunca vi, confesso que nunca vi, ou poucas vezes que vi, uma movimentação de rua, uma movimentação de luta, de perspectiva política dos trabalhadores em relação ao nosso país e em relação à nossa possibilidade de melhorar a vida e ter uma sonhada democracia, né? Que não ser o que é hoje, que a gente tenta até hoje romper, que é a concentração de renda que tem nesse país. Mas essa época aí, 1989, na primeira campanha das diretas que o Lula foi presidente, foi uma das coisas mais impressionantes que eu já passei nesse sindicato, no qual o sindicato atuou de uma forma muito importante e muito combativa.